Boa noite, pessoal. Boa noite, caros estudantes do Caminho Infinito. Sejam bem-vindos a mais essa noite de estudos. Hoje a gente está aqui voltando com os nossos estudos, voltando com as nossas atividades didáticas e de pesquisa, de aprofundamento espiritual. Enfim, a gente já está voltando com as nossas atividades normais do dia a dia, né? Pelo menos aqui no grupo aqui eu andei um pouco afastado por vários motivos aí, né? Para cuidar de umas questões pessoais ali que estavam pegando bastante, mas enfim, tudo resolvido ou quase resolvido e a gente toca o barco para seguir em frente, né? Para continuar a jornada nossa espiritual. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre essa questão da jornada espiritual, do processo quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, né? A gente passa por essas questões mais profundas de dor, de conflitos, né? A gente já falou bastante nesse assunto, a gente já falou bastante nessas questões, e uma coisa que a gente tem que revisar sempre é sempre essa questão mais básica, né? Essa questão mais, como é que eu posso dizer para vocês? A parte mais simples, o basicão mesmo do que a gente está estudando, né? Isso faz parte do caminho espiritual nosso, está sempre revisitando, está sempre se aperfeiçoando mesmo nas coisas que são mais simples ou mais básicas ali para a gente, né? Então, dessa forma, a gente tem aí vários assuntos para falar hoje, né? As dificuldades do caminho, o que e como a gente se comporta diante dessas situações, né? Então, a partir de hoje, né? A partir de hoje não, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho isso. E começando até falar, né? Sobre o Vale da Sombra da Morte, vou deixar bem claro que essa é mais uma ilusão, não uma questão verdadeira do nosso contexto espiritual. Que todas as ilusões que a gente passa, todos os conflitos que a gente passa, né, são ilusões. Deixando bem claro. Todos os conflitos que a gente passa são ilusões. E dessa forma, como a gente tem essa dificuldade de enxergar esse contexto normal, enxergar a verdade, como a verdade está ali no nosso dia a dia, como ela se parece, como a gente sente a verdade, então a gente tem realmente essa dificuldade de chegar e perceber a verdade, em detrimento de todo esse conflito que a gente passa. Então, isso é uma coisa normal, não se preocupem, todo mundo passa pelo Vale da Sombra da Morte, todo mundo tem muitas dificuldades, cada um aí vai ter aí, claro que alguns vão ter do mesmo jeito, outros vão ter de outros, né? De outros padrões ali de dificuldade, né? Enfim, cada grupo de pessoas vai se identificar ali com o seu ali, sua cruz, o seu quinhãozinho ali para trabalhar para que a verdade venha cada vez mais à tona. Então, tendo em vista que a verdade, o problema não é a verdade, que ele é só uma ilusão, né, tentando ali se manter fixa na nossa mente, então a gente começa a observar essa situação de uma outra forma, né? Principalmente agora que a gente já estudou bastante, a gente já tem uma certa experiência, né, com esse caminho, né, de chegar e ver toda essa questão nossa passando diante dos nossos olhos. Às vezes são questões que voltam, né? Na maioria das vezes são questões que voltam a ocorrer, né? É, falhas humanas, vícios e assim por diante, né? Todos esses são causadores de vales da sombra da morte, que são baseados no contexto humano, em tudo que é baseado no contexto humano,
sejam eles conceitos, sejam eles julgamentos, sejam eles o que for. Essas coisas, elas são o que são praticamente uma âncora que nos mantém fora da nossa espiritualidade. E por que que ocorre isso? Isso ocorre porque a gente já está acostumado a viver fora do momento, fora do agora nosso. O agora é o único tempo existente, né? E a gente está acostumado a viver sempre no tempo psicológico, sempre no tempo humano, da psique humana. Então, o tempo da psique humana é preenchido por coisas da psique humana, por conflitos, por conceitos, por julgamentos. E tudo isso são processos do ego para se manter ali vívido, para se manter ali bem na superfície do ser, né? Para que ele não seja dissipado. Mas, como a gente está aqui para dissipar isso, para a gente estar aqui para trabalhar isso, né? Então a gente quer dissolver esse ego, quer tirar de nós essa questão. Aí entra outra questão também, a da luta. Toda vez que a gente entra numa luta conosco mesmo, seja por qualquer motivo, qualquer situação, a gente está indo pelo caminho errado, porque não é lutando contra nós. Não há luta nenhuma, nem conosco mesmo, nem com o mundo lá fora. Então a gente começa a perceber que não tem luta. Toda vez que a gente está lutando, a gente está indo pelo caminho errado. Por quê? A gente está lutando é que a gente tem um conceito ainda de que precisa lutar, que tem algum inimigo, que algum sentimento, de algum pensamento, de alguma coisa é o inimigo que está batendo a nossa porta. Por isso a luta ocorre. No momento que a gente começa a olhar para a gente, a vivenciar cada vez mais o tempo no agora, a gente começa a perceber tudo o que o ego tenta ou faz para se manter na superfície da consciência humana ali, tentando se perpetuar, né? Então, tudo isso, essas coisas que ocorrem do pensamento humano, do conceito humano, do julgamento humano, tudo isso são instrumentos que o ego usa, instrumentos intelectuais de julgamento e assim por diante, para que o ego use, ele usa desses artifícios para se manter na superfície da consciência universal e infinita que nós somos. Então, essa é a grande dificuldade de todos nós. Como que a gente solta isso, né? Muitos de nós aí passaram ou estão passando por dificuldades ainda ou desde sempre, né? Essa é a questão. Por que que essas dificuldades ainda estão ali persistentes, né? Porque o grande ponto, o grande causador de cada uma dessas aparências de conflitos ainda está lá. Esse é o ponto. Por isso ainda todos esses conflitos vêm à tona. Às vezes eles repetem e repetem e repetem várias e várias vezes, porque ainda não aprendemos a lidar com eles, ou a gente tem a gente se comporta como fuga, né? Porque ali, se a gente for até analisar de forma bem simples o que que ocorre, quando a gente pega na ciência mesmo, aí para quem estudou com o professor Hélio Couto, a gente pode ter uma ideia do que eu estou falando. Quando a gente pega pelo lado da ciência ali para entender a parte espiritual nossa, a gente começa a estudar sobre o corpo animal que a gente é. O corpo animal, essa parte física densa, ela tem toda uma estrutura de funcionamento. Então, se entra num momento de medo, o corpo vai atuar de duas formas, ou luta ou fuga. Ele vai liberar um monte de hormônios ali, né? Mas basicamente ele vai, aí a consciência que tiver ali, né? Vai optar por lutar ou fugir. Esses é, são sempre os padrões do corpo animal, do corpo, da estrutura animal ainda que a gente carrega.
Mas, como nós somos seres espirituais, a gente, por sobreposição da consciência, a gente consegue sobrepujar todos esses sentimentos e pensamentos que não são nossos. São do corpo que a gente está usando. É claro que o corpo precisa dessas funções, principalmente para as consciências que ainda não estão libertas. Elas precisam dessa consciência de luta ou fuga, porque elas, vivendo nesse mundo que elas mesmas criam, de luta e, e fuga, de luta, de conflito, todas essas coisas, essa é uma criação da mente humana. Todos esses conflitos, todos esses problemas, todas essas catarses que a gente passa são criações da mente humana. Os conceitos humanos é que fazem com que a gente tenha problemas humanos. Os conceitos espirituais fazem com que a gente tenha uma vida espiritual. Então, a partir disso, a gente começa a separar tudo essa questão. Então, a gente começa a entender por que que nosso corpinho ainda sente medo, ainda sente todos esses conflitos, né? E aí a gente começa a observar todas essas questões, né? Como eu já disse antes, estou até repetindo, né? Sendo repetitivo bastante até. A gente começa a observar essas questões nossas, mas não pelo ponto de vista humano, mas pelo ponto de vista espiritual. Aí sim a gente começa a ver de fato onde a gente está errando, o que está faltando a gente fazer, onde está faltando a coragem, onde está faltando isso e aquilo, mas ainda assim mesmo não é uma luta nossa, né? E aí vem aquela sempre pergunta, né? Nós que estamos estudando aqui já fica fácil da gente entender, mas sempre vem a famosa pergunta: como que a gente resolve isso, né? Tá? 100% das vezes é a mesma resposta que a gente já dá, que a gente já sabe, é meditação. Por que que é meditação? A meditação é a forma mais viável do corpo humano começar a entrar na percepção da consciência espiritual. Porque como a gente ainda está habituado só a sentir as coisas do corpo humano, a gente tem essa dificuldade de perceber o corpo espiritual, de sentir o, toda essa parte espiritual que a gente já é, né? Então, essa dificuldade nossa, né? E a partir do momento que a gente começa a meditar, começa a se dedicar, a gente começa a dissolver todas essas questões naturalmente, sem luta. Essa aqui é a questão mais importante, por isso que a gente não luta, que a gente não fica num debate ferrenho, né? A gente volta sempre nesse mesmo foco de que nós já somos seres espirituais, já realizados 100%, né? A gente tem que focar nessa questão. Esse é o principal ponto da gente focar. Por que que a gente faz isso, né? Por que que a gente pega tanto no pé, volta tanto nesse assunto de a gente já ser o ser espiritual realizado, 100% iluminado e assim por diante. Porque esse é o pensamento que abre o caminho para que a consciência dessa verdade se firme em nós, né? Porque, para pensar, quando a gente estudou em outros caminhos espirituais, a gente sempre tinha aquela questão de observar os nossos pensamentos, né? Observar os nossos sentimentos, né? Por que isso? Por que que a gente passou por esse processo de aprendizado? Porque nós, como seres espirituais, nós vibramos espiritualmente. E o mundo espiritual está tudo conectado. Então, tudo que a gente vibra é tudo que a gente experimenta, é tudo que a gente vivencia. E esse experimentar é o vivenciar de fato, né? Então, se a gente sentiu uma angústia, sentiu um medo, sentiu seja lá o que for, mas a gente no mesmo instante a gente lembra, tá, eu senti isso, vou meditar. Meditar sobre o quê? Sabendo que aquele sentimento, aquele pensamento não são meus, não são parte do meu ser.
Essa é a questão principal. Essa é a questão principal. Essas não são as partes do nosso ser. Nosso ser é espiritual, perfeito, aqui e agora. Por isso, essa dificuldade de sentir tudo isso, né? A gente não está acostumado com essa parte do nosso ser espiritual. A gente nunca saboreou essa parte espiritual de fato. Então, a gente começa a meditar. Meditar, meditar, meditar. E até hoje, eu vou pegar bastante no pé do pessoal, né? É, independente se vai continuar participando aqui ou não, independente se vai continuar assistindo ou não os vídeos, eu vou pegar bastante no pé, vou começar a pegar bastante no pé do pessoal também, porque foi também uma das catarses aí, uma das coisas que vieram à tona para mim, né? Para eu trabalhar também essa questão de ser mais afinco na meditação, eu vou ficar um pouquinho mais no pé de todos, fazer mais chamadas, fazer mais convites para meditação, né? Até mais, sendo bem sincero, mais convites para encontros presenciais também, porque eu sinto que isso é uma catapulta para a consciência humana, né? Porque, quer queira ou não, os encontros presenciais, quando a gente está em grupo, seja ali 2 ou 3 pessoas, a gente começa a vivenciar um na consciência do outro, um apoiando o outro, e isso dá assim, uma alavancada na consciência espiritual nossa muito grande. É claro que tem os percalços, tem os tropeços, tem as catarses que podem advir disso aí, né? Porque toda vez que a gente dá um up espiritual, vem tudo à tona, todas as questões que a gente precisa olhar e trabalhar também, né? As questões humanas que ainda estão nos acorrentando no, na consciência humana. Então a gente precisa desenlaçar de todas essas questões para poder continuar a jornada. E os encontros presenciais também são justamente para isso, né? É, a gente já passou bastante coisas juntos, né? Apesar do grupo ser pequenino, ter 20 e poucas, 20, 30 pessoas ali, de poucas e quase uns 30 aí pessoas, né? Boa noite, Sueli, boa noite. Oi, peraí, eu cheguei agora, aluna atrasada. Esquenta a cabeça não, Sueli. Tudo Tudo bem com bem? você? Ah, só com aquela alergia, né, do tempo agora. Aham. Ah, com esse tempo de fumaça e não tem Então, o que essas fazer. queimadas, né? Então, tô tratando. Tô alérgica, mas estou tratando. Que bom, que bom. Então, Sueli, eu tava aqui até, como eu tava sozinho, né? Eu tava fazendo comentários aqui acerca dessa jornada espiritual nossa e principalmente do, do trecho que a gente chama de o Vale da Sombra da Morte, né? Porque quer queira ou não, se não todos, muitos de nós estão passando por grandes mudanças, grandes dificuldades em uma questão ou em outra, questões ali pessoais, sejam elas quais forem aí, né? Todos ali praticamente estão nessa mesma situação de passar. É, Até mesmo porque até mesmo se a gente for notar, esse é um dos grandes motivos que o grupo está bem devagarzinho esse ano, né? Tá bem fraquinho, tá bem verdade, moroso ali, poucos estão participando, né? É, verdade. justamente por isso, justamente por essa questão de da gente estar passando pela sombra do Vale da Morte ali, que são períodos de sabáticos nossos, né? Que a gente precisa passar para a gente olhar realmente onde a gente está precisando melhorar, onde a gente realmente está precisando focar nossa atenção, né? E falando em focar a atenção, né? Uma das coisas aí que é muito importante é a gente desfocar a atenção nossa do problema. E primeiro que o problema ele é só uma aparência, né? Lembrando muito, sendo bem clara essa informação, que o problema é só uma aparência.
Então, essa questão da gente ficar preso, pensando, remoendo, julgando, condenando, seja lá o que for, na aparência do problema, faz com que ela perpetue e se pareça cada vez mais real para a gente, né? E até nesses dias aí, Sueli, que a gente estava, aproveitei para cuidar um pouquinho das minhas coisas ali, correr um pouquinho com todas as minhas atividades. É, eu também passei por alguns momentos, por vários momentos ali de muita catarse, de muitos problemas, né? E vem ali, a gente vai tentando resolver humanamente e não consegue resolver humanamente. Essa é a questão principal. A gente sempre tenta humanamente, né? Mas não espiritualmente. Por isso que os nossos problemas vão ficando tudo ali uma bola de neve, né? E eu até estava falando também, Sueli, que daqui por diante eu vou ser um pouco mais, vou pegar um pouquinho mais no pé do pessoal, vou fazer chamar também, sabe, incentivar mais o pessoal a meditar, incentivar mais a ler, incentivar mais a participar também, né? Principalmente a participar presencialmente. Porque quer queira ou não, Sueli, independente do que ocorra, né? Esses encontros presenciais, sejam eles de 2 ou 3 dias, eles são mais importantes do que a gente possa imaginar, porque nos, nos poucos encontros que a gente fez, isso ficou muito claro. Porque dá aquele bust, assim, aquela alavancada na consciência. É claro que vem tudo junto, levanta toda aquela poeira que a gente tem ali guardado, que a gente nunca teve coragem de olhar, levanta também. Mas faz parte da jornada, né? E como a gente já é um ser espiritual, ele é de, de, de luz e tudo mais, eu acredito que agora a gente já tem que ser um pouquinho mais firme, a gente vai ter que ser um pouquinho mais incisivo, né? Até não de forma chata, né, com o grupo, né? Mas fazer mais convites, chamar mais o pessoal para meditar, né? Ser mais ativo, né? Que até aproveitei esses dias, até descansei um pouquinho também e ser mais ativo na hora de incentivar o pessoal a participar, porque uma questão que ainda está bem, assim, bem nítida é que é essa questão dessa família espiritual, né? Como a gente ainda está nessa jornada, ainda não floresceu todo esse eu que a gente fica muito claro que essa família espiritual ajuda muito, esse apoio espiritual ajuda muito, né? E esse apoio espiritual vai ser muito importante para a gente, para que a gente possa superar com maior facilidade e com maior destreza também essas dificuldades que a gente possa ter. Sueli, se você quiser comentar alguma coisinha também, pode ficar à vontade, viu? Só abrir o microfone aí e falar. Já vou falar. Eu estou um pouquinho rouca, tá? Você está me Uhum. escutando, Rafa? Tô sim, tranquilamente. Tá. Desde sexta-feira, eu estou um pouquinho rouca Uhum. e comecei na sexta-feira com passar, sentir a crise alérgica, né? E, e aí eu contatei a médica e ela já entrou com a medicação. Não é essa sexta-feira que passou, a outra sexta-feira que teve aquela queimada no país, Ah, sabe? entendi. Não é essa, porque nessa sexta eu voltei na consulta da médica. Uhum. Aí ela fez um exame mais profundo e entrou com mais medicação. Então, eu estou passando uma situação difícil com essas coisas, entendeu? Mas, assim, vai passar, tá? Vai passar, tá muito seco o tempo, as questões, como você falou, esse ano estão, né, assim, muito fortes, muito afloradas, e o ano está passando rápido, né, Rafa? Já estamos em Nós já, setembro.
Então, daqui a pouco é Natal, né? É, ela é. É uma coisa assim que a gente. Se a gente. Olha, uma coisa muito, muito importante que você falou, que é a questão da gente se espiritualizar, a questão da gente meditar. E meditar várias, várias vezes ao dia, quando você sente alguma coisa, quando você se vê numa situação, para um pouco, medita, eleva seu pensamento, e ali já dá uma melhorada boa, né? Mas isso é uma questão que um tem que ajudar o outro mesmo, né, Rafael? Como você falou, é importante que a gente se reúna para estar um ajudando o outro, um incentivando o outro. Outro dia, não sei quem chamou para meditar, que há uma família, não sei quem estava precisando, não sei quem era. Acho que foi Eu, você. isso. E é, Ontem também eu, eu não falei nada no grupo, né? Mas eu chamei várias vezes o pessoal para meditar, justamente por causa disso, porque muitos de nós estão passando por esses momentos assim de maior dificuldade, né? Onde precisa do grupo, né? Eu até vou depois gravar um outro vídeo ali falando um pouco sobre, mais um pouco sobre isso, né? E até para ah, que isso sirva de reforço, né? A família que a gente criou aqui, a família espiritual, também é o apoio um ao outro, também é o carinho um ao outro, sabe? É, é, esse distanciamento, eu acredito que teve, um pouco aí, bastante, né? Até. Eu não foi, acredito que seja, é, assim, nada de. Seja só uma coisa que aconteceu mesmo, que tinha que acontecer, porque é o processo nosso mesmo, né? Boa parte é, das coisas que a gente está vivenciando, a gente não entende logo de fato, em toda a sua plenitude, né? Mas à medida que a gente vai vivenciando, vai compreendendo, vai experienciando, a gente vai entendendo e abraçando essa experiência de forma mais tranquila, né? E até para que todos os nossos participantes participem de forma mais tranquila também, eu acredito que vai ser também bem útil essa maior engajamento, esse maior aprofundamento nosso todo também, né? é, é verdade. Mas assim, é, tudo tem uma causa, né? E às vezes a gente não sabe por quê, mas está acontecendo. Esse distanciamento, talvez é para refletir, para, às vezes, algumas pessoas encontrar outros grupos, enfim, Uhum. né? É um processo da vida, um processo da caminhada, eu acho, eu penso isso, né? Então, nós estamos vivendo mesmo tempos atípicos. É, E outro. eu eu estou atípica mesmo. Eu estou essa semana inteira desse jeito, falando pelo nariz, tá? É Com normal, Sueli. aparelhinho, aparelhinho de inalação e tal, entendeu? Mas estamos indo, caminhando e graças a Deus. Hoje foi um dia Aham. bastante movimentado e eu estava na rua e estava falando, meu Deus, hoje eu quero dar um alô para o Rafael, eu quero entrar hoje na aula, eu quero. Aí cheguei aqui embaixo, subi rapidinho e já liguei o celular aqui, já encontrei com você e estou aqui, e eu acho isso maravilhoso, sabe? Assim, pode ter acontecido um monte de coisa hoje, mas eu queria entrar para dar um oi, sabe? Aham. Isso é muito bacana, eu acho, né? Eu acho, não sei. E uma coisa, Sueli, que assim, que tem que deixar claro também, é que o inconsciente coletivo tá pegando fogo, né? Por É, questões políticas, religiosas e de guerra aí tá a humanidade está empolvorosa, porque ela sai de uma catarse entre outra, sai de uma catarse e entra em outra. Antigamente, até alguns anos atrás, era uma catarse grande, depois
Passava um período mais tranquilo, depois uma catarse grande, depois um período mais tranquilo, agora tá praticamente uma atrás da outra, né? Isso é um sinal claro de que a, a, a consciência coletiva está acelerando, está se aprofundando mais, quer queira ou não, o pessoal É, tá recebendo essa informação, está recebendo tudo esse trabalho que está sendo feito por todos os estudantes aí do planeta, né? Sejam eles de quais vertentes, quais religiões aí forem, né? Estão é, recebendo todo esse carinho, esse amor, né? Estão recebendo. Então, até essas questões nossas, né? Tá passando, muita coisa a gente ainda sofre influência externa, a gente ainda sofre influência familiar, ainda a gente sofre ainda a influência de todos esses círculos de vivência que a gente tem, né? Sejam eles os mais próximos ou os mais afastados, a gente ainda sofre influência desses círculos. Então, parte dessa jornada de passar por esse vale da sombra da morte é não ficar preso com a consciência ali. Oh, nossa, eu tô com problema. Ai, nossa, e voltando no problema, senão a gente fica sintonizado naquilo, dando mais atenção para aquela situação que não existe, né? Se a gente for exatamente. parar para pensar mesmo, nesse momento, que problema que a gente tem nesse momento? Nenhum. Se a gente for voltar lá para o pensamento humano, a gente vai lembrar do que tem que resolver amanhã, do das coisas que tem que falar para fulano, para Beltrano, tudo. Então a gente já está vivenciando ou no futuro ou no passado e nunca no presente. Porque no presente, no agora, não tem problema algum, mesmo que a gente esteja no vale da sombra da morte. Como muitos de nós já passaram por isso, estão passando, ou vão passar de novo, ou já estão passando de novo, enfim, em qualquer situação que for de vale da sombra da morte, quando a gente sai dessa questão de ficar em cima do problema, é que nem um Sim, machucadinho, né, Sueli? Aquele machucadinho que a gente rala assim, dá aquela é, tropeçada e dá uma ralada, se a gente ficar cutucando a casquinha, o machucado nunca é, sara. Então a gente tem que sair de cima. verdade. Parar de cutucar, parar de ficar em cima do problema. Faça outra coisa, tenta resolver outra coisa, vai fazer outra coisa que tiver disponível para ser feito. Medite, né? Pegando no pé de É, novo de todo mundo que estiver assistindo, meu e da Sueli, né? Meditar é, bastante, bastante, meditar. bastante. Porque senão a gente volta com os mesmos hábitos da mente humana. Nossa, é o que eu tenho falado muito esses dias. E hoje falei de novo para o meu filho mais velho. Para um pouco, faz uma respiração consciente. Ah, não tenho tempo. Como que eu vou parar para respirar? Eu já respiro. Então eu falei, tá bom, vai. Tá bom, você não vai aprender aqui, você vai, volta de novo, vai te dar uma chance de você aprender de novo. Se não aprender, vai, volta de novo, e assim é, né? Então, cada um, né? Se não É, consegue fazer, se acha que não é para fazer, não é o tempo dele fazer, né? É simples assim, né? Cada um vai aprendendo à medida que vai, né, apreendendo, tomando posse do aprendizado. Mas se não quer, ok também, né? Aí entra naquela, sabe? a roda de Sansara Naquela, ali fica. e fica, paciência. Mas, mas não é para agora, não sei quando, ok, cada um tem seu processo. Até, Sueli, esse exemplo que você deu é fantástico porque a gente quer que os nossos filhos, irmãos, pais e cônjuges, qualquer pessoa dos nossos círculos de vivência, também experienciem essa questão de crescer espiritualmente, de crescer como o ser que a gente já é, né? Ver
esse autoconhecimento, tudo isso a gente gostaria que eles tivessem, né? E isso nada mais é, no fundo, lá no frigir de todos os ovos ali, é um julgamento nosso. A gente parar para pensar, tudo isso é um julgamento nosso. A gente julga que o nosso caminho é melhor, ou que a nossa experiência é melhor, ou que o nosso sabedoria, ou qualquer coisa que a gente esteja passando no momento aqui é melhor do que o que a pessoa escolheu para ela mesma, né? Esquecendo que ali naquele serzinho tem Deus, né? É Deus É, ali. Naquele mas eu já serzinho fui é Deus. pior. Eu já fui pior, no sentido de cobrar. Hoje não, eu proponho. Quer fazer? Quero, É. ok, vamos lá. Não quer? Ok também, tá? Hoje, hoje eu já estou mais, sabe, legalzinha no sentido de não me incomodar. É, porque eu vou cobrar o quê, né? Cobrar alguma coisa de alguém que não quer fazer? Como assim? Já passou, esse tempo já passou. Uhum. Hoje eu E aprendi. assim como eles estão aprendendo a reconhecer eles mesmos, nós também estamos a gente nesse mesmo processo. A Sim, diferença é que a gente já entendeu que o nosso ser é espiritual. Que o nosso ser não depende de um político, não depende do salário, não depende da saúde, não depende de nada externamente. A gente já exatamente. aprendeu que o nosso ser é espiritual. O nosso Sim, ser é parte do que a gente é a divindade que a gente já é, né? Então, isso ajuda, facilita a gente fazer dar os passos da nossa jornada. Mas isso não quer dizer que a gente tenha uma competência a mais do que os outros. não, Eu não até tem gosto de mesmo. pensar da seguinte forma, Sueli, a gente tem que ter uma, uma cautela maior do que os outros. Porque a gente já sabendo disso, já sabendo da nossa própria divindade, que nós somos o ser espiritual de Deus, experienciando aqui que a nossa identidade, como Rafael, como Sueli, ou qualquer outra identidade que a gente tenha, isso é só um personagem que a gente usa para se conversar aqui, para bater esse papo, para a gente fazer esse auto-reconhecimento nosso, mas não quer dizer que isso seja o nosso ser. É só o personagem. Acabou aqui a experiência aqui, a gente volta pro mundo espiritual, né? Que não é uma volta, a gente já está no mundo espiritual, mas enfim, de forma didática, é isso aí. A gente volta para o mundo espiritual, relembra um pouco mais de toda a nossa jornada e tudo mais, estuda um pouquinho mais e volta aqui de novo para aplicar, para estudar, para refazer, para rever alguns pontos, né? Então, essa jornada, esse trecho, principalmente esse trecho de Vale da Sombra da Morte, e o ser humano foge que nem o diabo foge da cruz, a gente já está em um momento que a gente não precisa fugir. A gente pode simplesmente vivenciar isso de forma mais equilibrada. Não quer dizer que não vai doer, né? Quer dizer que não vai ter as suas dificuldades, mas a gente pode vivenciar esses momentos de forma mais equilibrada para que a gente possa extrair mais do que a gente realmente é, porque já que a gente não é o sofrimento, não é a angústia, não é o julgamento, não é o conceito, não é o personagem, não é nada disso, o que sobra é o nosso ser. Porque toda, assim, pelo menos do ponto de vista que eu até hoje consegui alcançar, Sueli, tudo isso que a Aham, gente está vivenciando aqui só serve para mostrar o que a gente não é. Porque a é, angústia, o casamento, o namoro, todas essas situações, o emprego, seja um emprego de engenheiro, de médico, de advogado, de gari, seja um casamento lindo de conto de fadas ou um casamento
parece mais um pandemônio, independente da história que esteja sendo contada, está sendo contada para que a gente entenda que nós não somos esses personagens, esses julgamentos, esses conceitos, tudo isso, esse pano de fundo está servindo para que a gente olhe. É como se a gente tá assistindo a televisão ali, não sei se você já percebeu isso, mas a gente já não se apega mais aos personagens da TV e dos filmes. Você já percebeu É, isso, Sueli? ah, aham, E é, antigamente, quando era criança, eu assistia novela com meus pais, né, assistia filme, eu me apavorava com o filme e tinha aquela coisa, me sentia perseguido como se fosse o mocinho ah, sendo perseguido e tudo mais. Eu me ah, via na pele do personagem, eu entrava na pele do personagem. E, e todas essas experiências que a gente está vivenciando hoje é para chegar nesse momento, perceber que tudo isso é só uma experiência, é só para mostrar, ó, você não é isso. Você não faz parte desse conceito. Você então, não é tem o corpo. um fato agora que aconteceu hoje, até eu quero conversar com você para realmente não entendo aí esse pedaço. Deixa eu perguntar uma coisa. Para mim está parecendo uma imagem que não é você, né? Tá certo? Essa aqui por exemplo, É, o, o ser espiritual, tudo isso aqui é espiritual. O tá, computador, cabelo, tá, o corpo, mesmo o corpo físico, tudo isso é espiritual. tá. Mas tudo que a gente tem de conceito, de Ah, julgamento, de aham, conceito. O que que é o conceito? Conceito é tudo que a gente acha e que faz parte daquilo. Ah, eu vi, eu entendi toda a ciência que eu absorvi até hoje, me faz ter o aham, conceito de que o Rafael é um ser masculino, que não sei o que lá, e piriri parará, e tudo conceito, tudo que a gente acha, que a gente já aprendeu, que a gente já aham, tem como tá. preconceito, né? Não preconceito de julgar mal a pessoa, mas o que a gente preconceituou o quê? É um concepção do que a gente enxerga ali, tá? Mesmo sendo limitado. Tudo isso Sim. joga fora. Isso a gente está aprendendo a jogar fora. Todas essas questões que a gente acha que é. Por exemplo, a Val, eu gosto muito da Val. Fui até passear lá de novo lá para Curitiba, dei uma passada lá. Ah, A Val não é a mulher que foi enfermeira, que teve não sei quantos filhos, que mora não sei na onde. A Valquíria, na verdade, é um ser espiritual igual eu. Ou se, aliás, não é nem igual eu, é o meu próprio ser espiritual. Então, se ela é o meu próprio ser espiritual, tudo aquilo de conceito que eu tenho dela não é o valor, não tem valor. Porque no momento que eu estou vendo ela como um ser que pode sofrer, que pode ficar pobre, que pode ficar rico, que pode ficar triste, que pode ficar alegre, que pode ficar doente, que pode ficar saudável, tudo isso é um conceito. Tudo isso que a gente cria, todas essas histórias, todo o que a gente vivencia aqui são baseados em conceitos, histórias, personagens, porque a gente não é nada disso. A gente é um ser espiritual. E no meio de tudo isso, esse ser espiritual está começando a se enxergar. Assim como a humanidade começa a se enxergar como um ser pensante, Homo sapiens, começa a se. Opa, peraí. Tem ali, eu consigo me perceber, consigo. Se eu fizer um risco aqui, eu entendo esse risco. Os golfinhos já têm essa percepção, né? E se você fizer um desenho neles com um espelho, eles vão lá ver o desenho que você fez na pele deles. Você vai ver, eles às vezes vai gostar ou não, ou vai entender ou não. Então, tudo isso que a gente está chegando nesse ponto é a percepção do nosso real ser. Porque enquanto a gente estava ali como Homo sapiens, a gente ainda estava vivenciando o nosso, o ser humano nosso. Porque, por exemplo,
enquanto o espírito ele ainda está vivenciando na forma animal mais básica ali, que ainda não tem a autoconsciência, ele começa, quando ele está chegando próximo desse estágio de autoconsciência, ele começa a viver com seres humanos. Ele tem as experiências com animais de estimação, como animais de carga, como animais de alimentação até dos seres humanos, porque vivencia o positivo e o negativo, né? Eles vivenciam todas as experiências possíveis ali para conseguir a autoconsciência, de ser um ser pensante, de conseguir se enxergar como um serzinho ali. Então ele vivencia todas as questões daquele contexto ali para que ele entenda que ele é mais do que aquilo. É como se fosse a sementinha da, da sequoia. A semente da sequoia é ínfima, parece até um cisco de sujeira a semente da sequoia, e, no entanto, é a maior árvore do planeta. Então tá lá a Sim, sementinha. Ela vive ali escondida na terra por um período, ela sai daquele casulo, ela se percebe como semente, cresce, até se perceber os primeiros raiozinhos de luz. Opa, peraí, eu não sou semente. O que que eu sou então? Ah, então eu sou a mudinha. Daí ela vai crescendo. Ah, então, eu não era mudinha, foi só um processo. Só um personagem que eu vivenciei da semente para a mudinha, da mudinha para a árvore, da árvore para a majestosa sequoia precisa de centenas de pessoas para ficar em volta. Parece, as pessoas ficam parecendo uns cisco de. Então, o nosso processo é a mesma coisa, Sueli. A gente está aqui como seres espirituais vivenciando essas percepções, né? De, de hora achar que é advogado, hora achar que é filho, hora achar que é pai, hora achar que é mãe, vivenciando todas essas questões, por isso que até o ser espiritual não tem a sexualidade, tanto para experimentar, justamente para que possa experimentar o masculino, o feminino, o bom, o mal, para experimentar tudo. E quando começa a preencher esse tudo, é que ele começa o processo onde a gente está, de perceber que a gente não é nada dessas experiências. A gente experienciou isso para entender o que a gente é. Ah, eu fui ladrão numa vida. Cheguei aqui, ah, mas eu não sou o ladrão, não sou aquilo. Eu experienciei aquele personagem numa outra vida e roubei, fiz um monte de barbaridade lá, fui preso, fui decapitado, ou fiquei na perpétua lá, seja lá o que for a experiência. Eu não fui um preso, eu não fui um juiz, eu fui um personagem, eu vivenciei aquele personagem para entender que eu não sou aquilo, mas que se eu precisar, eu posso atuar como o personagem para que eu possa trocar experiências, trocar sabedorias com as outras partes de mim que são os outros eus ali, né? Então é complicado entender isso, mas é não, parte não é, da. não, não é. Eu já tive uma ideia disso. O que você está falando, já eu tinha passado por mim essa situação, sabe? É, é isso. Você agora explicou bem o que, vamos dizer, uma sensação que eu já estava sentindo. É muito interessante isso, mas é isso. Mas o que eu queria perguntar para você, na minha Uhum, dúvida, é a pessoa. Ontem eu, eu conheci uma mãe que tem uma criança autista. É, essa criança, ela é autista e cega. Como que é para essa criança essa questão dessa vivência atual? Como que é para ela isso que ela está vivendo agora? Como que é, Rafael? Como que é? Me explica.
Se ela não tem noção, vamos dizer, da espiritualidade dela. É, é a forma como eu entendi, né? Sim. Como eu entendo essa parte da experiência espiritual. É, a gente vê essas situações, a gente vê o hidrocefalismo, né, também, que causa situações também de muita limitação intelectual, Sim, e na psique também. A gente vê várias, não só na psique, mas também na parte física, né? sim, Imagina só, quando a gente abusa muito de uma condição, de uma condição que a gente já aprendeu, o que que ocorre? Se eu tomar muita água, por mesmo que eu não esteja debaixo d'água, eu posso morrer afogado. Uma coisa parece até absurda, mas ocorre. Já sim, ocorreu já uma vez, já fizeram a pesquisa lá, quase mataram a pessoa lá, porque a pessoa sim, bebeu tanta água que o sangue afinou, foi afinando, o corpo não dava conta, quase morreu afogado mesmo. De fato, não de se afogar, não conseguir respirar, mas de tanta água. O sim, mesmo ocorre, e os resultados disso são sempre é, degenerativos tanto para a consciência quanto para o corpo. Porque o corpo ele só responde à consciência. O corpo, até, não sei quem que falou comigo esses dias, acho que foi, não sei quem que foi que falou comigo, falou que eu tava magrinho, magrinho. Quem já me viu antes, você me viu aquele dia aqui de frente de casa, né? Me cumprimentou tudo, é, mas você só me viu daquele jeito. Antes eu era mais rechonchudinho ali, já tinha quase uns 80 quilos, né? ah, Isso ocorreu de uma semana para outra. Assim, 2 semanas eu emagreci mais de 20 quilos. Foi assim. Mas o que que é isso? A consciência, ela é o molde do corpo. A consciência é o molde. Ela é a base onde tudo se... É como se fosse, por exemplo, a pessoa que vai construir uma casa. O que que é o molde da casa? É a consciência do engenheiro que projetou. Pode pôr no papel? Se você destruir o papel, o engenheiro vai lá e constrói outra. O engenheiro vai lá e projeta outra. Não tem problema nenhum. Você pode destruir a casa, pode destruir o papel, mas na consciência dele ela vai estar perfeita. A mesma coisa ocorre com a nossa consciência. Quando a gente abusa demais, né, por assim dizer, a gente exagera demais numa polaridade ou em outra, esses desequilíbrios ocorrem. E na maioria das ah, vezes, isso é um desequilíbrio da consciência tá, da própria pessoa, que ela mesma se tá, colocou nessa situação. puxa, Às vezes por violência, ou por aham, uso a pessoa sabe, ou a polaridade do intelecto super desenvolvido e do infradesenvolvido ali, que é o bem abaixo. O que é o entendi, gênio e o burro, que a gente poderia falar, né? tá, A pessoa está super desenvolvido o intelecto, o que que ela faz? Escraviza um país inteiro. Por exemplo, um político ali, ele tem um intelecto muito bem desenvolvido. Intelecto emocional, intelecto comportamental. Então ele usa todas essas ferramentas para subjugar, subjugar, subjugar. Isso vai gerando cada vez mais desequilíbrio para a pessoa. Cada vez mais desequilíbrio. Porque quando a gente encontra uma outra parte de nós mesmos, um outro eu, como a gente se encontrou aqui na frente de casa, quando há o equilíbrio, a gente confraterniza, se abraça, se faz essa troca de energia. Às vezes não é nem consciente ali, a gente conversa, bate um papo, pode ser uma conversa simples. A gente está fazendo essa troca de energia equilibrada. Quando aham, uma consciência está nesse momento de desequilíbrio, não tem troca alguma. Ela sim, acumula tudo. E água parada, o que que dá? tá, Apodrece tudo. E é o que é, ocorre com a consciência desses nossos irmãos.
eles Tá, acumulam tanto em uma polaridade só que a outra não tem aquele equilíbrio. tá Aí bom. vai exacerbando, 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 até o momento em que a própria consciência espiritual freia, limita para que a pessoa não chegue a consequências muito maiores. Porque Sim. para quem já leu ali o livro dos espíritos ali, chega um Aham. momento que a consciência É, ela precisa se resetar de tanta é, autoviolência que a pessoa comete. Ela precisa se é, resetar, então volta é, naquele formato ovoide de uma massa assim, e daí precisa revivenciar algumas duas, três vidas ali num corpo de um animalzinho para conseguir dar uma respirada, refazer aquele processo, porque o animal não tem todo aquele conflito humano, então ele refaz todo aquele processo de yin e yang, daquela energia em ondas, né, polarizadas, né, não sei, para quem já viu, estudou eletricidade ou taoísmo, tem essa questão do yin yang, que é aquela bolinha assim de. Ah, eu não sei, é uma bolinha assim, meia lua com uma outra bolinha da outra cor é, dentro assim. é o côncavo e o convexo. É, eles se Isso. encaixam. E você falando isso, veio bem claro para mim essa parte da espiritualidade, né? É, você vai falando e vai fluindo na minha mente tudo isso que você está falando. É, é tão, é tão fantástico, né? Que você falando e eu falei, nossa, é isso mesmo. Mas eu precisava escutar de você, né? Sobre esse meu questionamento. Então, realmente, é que interessante. Olha só como eu já estava vendo tudo, né? É muito interessante, muito O interessante. conhecimento já estava em você, Sueli. A É, questão verdade. é que a gente ainda tem esse conceito de buscar fora uma coisa É, que já está dentro. Por isso que a é, gente ainda tem essa questão da família espiritual, ainda precisa muito desse apoio um ao outro, sabe? sim, Dessa, sim. desse entrosamento realmente. Por isso até que uma das questões aí que veio muito à tona durante esses dias de catarses e muito, e muito assim, voltar-se para dentro de ver mesmo essa questão familiar, porque a gente já é uma família espiritual, sempre foi, na verdade, né? Nunca deixou de ser, nunca vai deixar de ser. A questão é que nesse estágio ainda desse autodescobrimento nosso, é muito importante a gente fazer esse apoio mútuo. Quem está ali um pouquinho mais animado chama o outro, quem está um pouquinho mais triste ali, né? Para se animar. Então, fazer esse apoio, né? Tanto é que eu até vou me programar mais aí para conseguir convidar mais o pessoal para vir até a Limeira também, fazer encontros presenciais, fazer também em outros lugares, né? Porque senão fica assim, né? Ou a gente só faz na Val, ou só faz aqui, não. Eu quero ver também se eu consigo fazer mais lá para o norte, lá para o lado da Telma também, né? Pro lado ali É, de Belo Horizonte da Eulália, também para a gente ir no, 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 no recinto de cada uma dos nossos irmãos ali, vivenciar um pouquinho do contexto deles, comer um queijinho, comer uma mariscada lá com a Thelma, não sei se ela sabe fazer, mas enfim, ah, sabe. Mas é né? interessante tudo isso, porque faz acho que 15 dias a Vera propôs um encontro para a gente ler, estudar alguns capítulos do Eckhart Tolle. E aí eu quis fazer. Quem foi? Eu, o Caio e a Vera. Uhum. Não tinha mais ninguém. Ninguém apareceu. E foi tão lindo,
porque era o capítulo, eu esqueci agora o nome do livro. Ai, é um dos livros dele, capa meio marrom. Aham. Nossa, é um novo caminho, um novo mundo, uma coisa assim. E o capítulo era a questão do propósito. E por que tanto falam de propósito? Né? Para que falar de propósito? Né? Quem quer ter certeza de propósito? Como assim, né? E foi lindo, foi muito bacana. E no final a gente se despediu e tal, e a Vera escreveu assim: o encontro nosso foi sem propósito, porque ela convidou, ninguém foi, só eu, o Caio e ela, então foi sem propósito, a gente foi, com propósito, e apareceu o propósito, né? Na hora, aqui e agora, apareceu o propósito, que não precisa ter propósito, né? Porque até a gente comentou, a Vera comentou, que uma certa religião, que eles falam muito de propósito, né? Vamos trabalhar o seu propósito, qual é o seu propósito, não sei o quê. E aí a gente falou, é muita presunção, né? Essa coisa de querer saber propósito, propósito. Para que propósito? As coisas acontecem aqui e agora. E coube direitinho no capítulo, tá? Eu não lembro agora, acho que eu copiei na agenda em alguma página. E aí, é, fluiu conosco, assim, sabe? Assim, Aham. foi lindo, foi lindo. E fomos nós três só. E E sabe por parecia quê? Enquanto você um novo mundo, o achou. livro. Na página 223. O propósito e as promessas do mundo, né? E qual é o propósito interior? Quer dizer, certas religiões falam muito disso. E a gente ali na hora falou, não tem nada disso, não tem. É, vai fluindo, vai fluindo. Você fica no aqui e agora e você vai fluindo. Aí falamos do despertar da consciência, eu sou, a graça do despertar é a graça do despertar da consciência, né? Então, foi lindo, viu? Foi lindo. Mas assim, foi na hora, Uhum. fluiu. E flui, né? E flui, entrega, né? Tipo, né? Sim. Mas isso também, Sueli, tá muito ligado à nossa questão de importância que o ego se dá, né? É, Porque o ego, por não ter importância alguma, não, o ego não, mas o superego, a centelha, o eu que eu sou, tem importância, é divino, é espiritual. Mas o ego não, o ego é só o personagem. É o é, personagem em toda aquela construção. Tem até uma frase que demonstra muito isso, que é o Yogananda falando. A gente dá muita sim, importância às nossas tarefas do dia a dia, aos nossos, o que a gente faz. Ah, eu sou professor? Nossa, eu sou um professor, porque não sei o que lá. Isso não quer é, dizer que eu vá fazer de qualquer jeito, não quer dizer que eu é, vá relegar as traças ao meu trabalho, mas isso não quer dizer que o meu trabalho tenha uma importância maior do que aquilo que é realmente é o trabalho, é ensinar, passar fazer florescer na cabeça da criança, ou do adolescente, ou do adulto, o que ela já tem, o que ela já é. Já é o engenheiro, já é o médico, já é o doutor, já é o especialista, já é o advogado, já é tudo isso. Ela só é, precisa fazer florescer na consciência daquela pessoa o que ela já realmente é. Então, é, a gente dá muita exatamente. importância para coisa que não tem importância. Esse é o problema. É, Aí mas a gente fica procurando. Aí quando o ego não
percebe que não tem a importância, sente o vazio, aí começa a ficar essa busca do propósito, de o porquê que eu tô aqui, o porquê que eu não tô, o que que eu tô fazendo da minha vida, e começa aquele julgamento, aquele auto-julgamento É, pernicioso que leva sempre ao conflito. é, é. E como que a gente olha tudo isso, né? Como que a gente se sente ao olhar isso tudo. Então, assim, não sinta, né? Só olha, cada um, e mais ou menos por aí, né? E toca o barco. Rafael, você É, propôs o encontro de 1 hora, é isso? Porque é, eu cheguei, sentei aqui, tomei não, fica tranquila, Sueli. o Passou desentupidor um de pouco nariz. aí. Não, foi bom, mas eu queria tanto estar aqui com você, tanto que eu consegui, entendeu? Era um desejo muito forte. E se não chegasse até em casa, eu estava no carro do meu filho, eu ia participar com você no carro mesmo, dizendo: Aham, olha, meu desejo era participar, trocar alguma ideia com você, aham, estar vivenciando algumas coisas importantes assim, que é gostoso vivenciar, né? uhum. Mas deixa eu falar um negócio. A Fale. professora Rosângela, amiga da sua mãe, Aham. falou que aí tem uns café muito bom, viu? Que a Tem, sua mãe tem. põe bolo, põe queijo, põe não sei o quê, põe não sei o quê. Sua mãe quer servir muito bem a mesa. Eu falei, ah, é? Você foi? Ah, vou sempre lá. O Caco, ele chama você de Caco. É o meu apelido. É, então, quase todo dia a gente faz caminhada, né? Quando dá tempo, Não, é eu como eu já te consigo. disse. Você tem que vir aqui para gente tomar um café, para você comer um bolo. Aí a gente pode, eu faço um café com açúcar, um sem açúcar, do jeito que for preciso. Um Tá chá, bom, tá tudo um bolo, bom, tá um bolo de fubá maravilhoso. com goiabada, olha só. Um queijinho Ela de fala Minas. tão bem da sua mãe, ela gosta muito da sua mãe. Aham. É que elas trabalham juntas, né? Então elas têm uma É, convivência ali a e sua a mãe dá aula amizade, né? aqui perto. Isso, no Lázaro. A Rosângela saiu daí. Ah, sim. Verdade, Ela, verdade. esse ano, ela está lá no Stalberg, ela foi transferida, mas ela não perdeu o vínculo, sabe, com a Aham. turma aqui do Lázaro, não perdeu o vínculo. É porque foram vínculo. anos e anos de estudo. É, De e estudo depois não, ela é uma pessoa. de trabalho. Entendeu? Então, eu falei, bonito você me contar essas coisas, né? Vai contar para lá, vai. Falei pra ela, É. caminhando e ela contando. Não sei o que do Caco, porque o Caco viaja muito, e que eu fui tomar café lá, e que não sei o que. Ela É, fala tudo, ela entrega. Eu falei, tá bom, pode deixar, tá você me vai ver, que eu vou dedando falar lá. Não posso nem roubar uma paçoquinha que ela já vai me dedar. a verdade. Mas ela gosta, ela gosta. Eu falei, deixa estar, quando eu tiver com o Caco, eu vou falar com ele também, pode deixar. Não, mas ela é uma Ai, pessoa fantástica mesmo. Ela é, é, é e, muito animada, é muito. O é, trabalho dela é sempre é, bem feitinho, então não tenho. Eu tenho só alegrias quando posso me encontrar com elas e minha mãe tá junto ali. É sempre muito bom encontrar essas. que bom, Rafael. Aham, Eu fico feliz por isso, né? Porque aham. é gostoso isso, né? É muito gostoso. Mas, Rafa, eu vou agora acabar dos remédios e vou tomar um banho, comer um pouco. Uhum. Meu filho me fez comer uma coxinha do Avena. Você sabe qual é o Avena? Aham. Jesus, estou lembrando da coxinha até agora. A fritura não bem feita, né, Rafael? Fazer o quê? Aí fica aquele gosto de gordura, e meu neto ia para o Kung Fu, sabe? Tá Aham, fazendo Kung Fu e é uma coisa tão bonita também, de outra cultura, né? aham. E ele tá gostando.
Então eu falei, deixa eu dar um oi pro Rafael e agora vou ter que, né, me cuidar um pouco e fazer uma inalação. Estou com o Isso aparelhinho aí. aqui, e seguir as orientações da médica, né? Aham. Ah, ela Pra fica ficar tudo em ordem. preocupada, né? Aham. Né? É pra ficar Ela tudo fica em preocupada. ordem também, né, Sueli? Então, Ah, fica, fica, sabe? Mas a gente também precisa ter, às vezes, um pouco de paciência para aceitar também que a gente precisa, às vezes, se tratar. uhum, E principalmente, né, pessoa na minha idade, que às vezes não se cuida, né, tanto espiritualmente ou como aqui nesse plano, enfim, a gente faz o que pode, né, para não também deixar as coisas desandarem, né. Mas eu tenho feito, sim, meditações e durante o dia curtas, uhum, sabe? Eu posso estar fazendo o que for, de repente pintou alguma coisa, eu já paro, já elevo o meu pensamento e fico ali quietinha uhum. e dou graças a Deus, porque ali já resolveu. Já resolveu, É, tá é bom? isso aí, Sueli. Rafa, um beijo enorme para você, viu? Beijão no seu coração, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos Obrigada. todos nós, os que estão assistindo aí depois também. É, Tá. gratidão a todos e até o próximo encontro nosso. Até o próximo encontro. Beijão para Beijão você, no viu? coração. Até Para mais. você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.